Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje ele é um trecho bem curto de um workshop que eu dei recentemente em uma faculdade, onde eu explico o básico da análise e AGE de requisitos e como você pode colocar ela na prática na sua empresa ou no seu negócio. Então, quer você seja um profissional de projetos ou um profissional de desenvolvimento, saber fazer análise e AGE de requisitos, eu tenho certeza que é uma skill que pode ser bem útil para você. A engenharia de software tradicional, né, o ciclo de desenvolvimento de software tradicional, ele, que a gente chama de waterfall, né, ele é bem faseado. Né? Então a gente tem lá uma fase de levantar os requisitos, né, uma fase lá de estruturar bem o projeto, né, a arquitetura do sistema, etc., a fase de desenvolver, a fase de testar e assim por diante. É tudo bem estruturadinho. Daí quando você explode a caixinha lá de análise de requisitos, você tem a engenharia de requisitos, né, com licitação de requisitos, especificação de requisitos, etc. E no mundo ágil, vamos dizer assim, no mundo dos métodos ágeis, né, não é tão bem definido assim, não é tão faseado, né, de uma fase para outra, e isso acaba confundindo muitas pessoas, acaba, né, deixando muita gente parafuso. Como é que eu me organizo para isso? Que técnicas eu posso utilizar para isso? Eu resolvi trazer aqui uma que toca um pouco em algumas outras para vocês. Tá? Mas antes de falar da técnica em si, o primeiro ponto que a agilidade traz é que o foco sempre tem que ser no produto. Né? Então, uma das grandes coisas que o ágil bate forte é que o foco ele não pode ser no projeto, mas sim no produto. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando a gente trabalha com foco no projeto, se eu entregar no escopo, com o escopo, no prazo e com o custo combinado, eu posso assumir que o projeto foi bem sucedido. Só que notem que se eu desenvolver um software, né, eu vou dar o exemplo da minha empresa, né, da minha startup, desenvolver um software que coube no nosso orçamento, dentro do prazo que a gente precisava, com isso, com as coisas que a gente queria, e se ele não deu dinheiro, não posso considerar esse projeto um sucesso. Ele foi um fracasso. Né? Ele pode, do ponto de vista de métricas de projeto, ok, eu posso olhar e ver que estava tudo verdinho no meu semáforo lá do projeto. Mas do ponto de vista de produto, e que no final do dia é o que importa, porque a gente faz projetos para gerar valor. A gente faz projetos para gerar resultado, seja para a gente ou para os nossos clientes. Então a gente tem que estar de olho no produto. Esse é o primeiro ponto que a metodologia ágil ela prega, né? Maior foco na entrega de valor do que no projeto em si, né? Em seguir todas as fases ou em ter tudo muito detalhado, coisas do tipo. Tá? E todo produto, né, se a gente der mais um passo para trás, ele é para atender o problema de alguém. Então, se vocês começarem a ir para uma linha ainda mais focada em gerar valor, eu tenho que entender que eu, enquanto profissional de tecnologia, eu vou estar muito engajado com o produto, meu dia a dia é respirar o produto, né? O produto pode ser um software, pode ser o que vocês imaginarem, tá? O produto é o resultado de um trabalho. Este produto, ele tem que atender a quem vai utilizar ele, não tem que atender a mim, né? Eu sou o desenvolvedor, por exemplo, né? Tem que atender a quem vai utilizar ele, e esse alguém a gente costuma chamar de persona, né? Que é um conceito lá do marketing que a gente traz para cá também. Então, todo produto, ele só vai fazer sentido se ele resolver o problema ou melhorar a vida de alguém. Então, a gente entender, antes de pensar se eu vou usar C ou Java, ou se eu vou fazer um botão na esquerda, na direita, verde, vermelho, é eu pensar qual é o produto que eu estou construindo e o que ele vai resolver ou o que ele vai melhorar na vida de alguém. E quem é esse alguém? Então, teve uma empresa que eu trabalhei, que a gente tinha uma persona que era o João Azambuja. O João Azambuja ele era um cliente real nosso e ele era um cliente muito difícil. Ele era um cliente que ele tinha pouco conhecimento de tecnologia, né? Mas ao mesmo tempo ele queria ter o site dele na internet, né? E ele era um cliente que dava muito suporte, ele vivia ligando para a gente, né? Ele não usava nem o chat, era sempre ligação, ligação, ligação. Então a gente tinha ele como persona, porque se a gente conseguisse fazer produtos que deixassem aquele cara feliz, a gente conseguiria atender todo o resto da nossa base. Então a persona é essa figura, pode ser uma pessoa real que vocês espelhem, mas geralmente não é, geralmente é uma figura fictícia, né?
com características. Qual é a faixa etária do nosso público-alvo? Né? Qual é o grau de instrução desta pessoa? Porque se o grau de instrução dela é baixo, eu não posso ter um sistema que parece um cockpit de avião. Tá? Eu tenho que ter um sistema mais fácil de usar. Se essa pessoa, por exemplo, não sabe nada de inglês, eu não posso colocar nenhum termo em inglês no meu software. Tá? Por mais que algumas palavras soem melhor em inglês, não, tem que ser o linguajar dela, né, o linguajar que ela vai entender. Então, quando eu vou começar um projeto, tá, o primeiro passo é entender que produto é esse que nós estamos construindo ou ajudando a construir, porque às vezes você não construir só uma parte, né? E para quem que ele vai servir, né? Para que ele vai ser usado, como ele vai ser usado, né? Se possível, interajam com esta pessoa. A professora Cida falava mais cedo ali antes, né? Eu peguei o finalzinho da conversa. Né? Pô, será que perguntar para o cliente quais as sessões que ele quer vai adiantar de alguma coisa? Se ele é um cliente com grau de conhecimento técnico mediano, talvez ele consiga te responder. Gostaria de ter um formulário com um botão, com um campo de cheque, né, de seleção. Agora, a imensa maioria não tem essa base. A imensa maioria dos clientes, eles têm uma dor, eles têm uma coceira, né? Eles não querem um software, isso é bem importante, eles não querem um software, eles querem resolver o problema deles. Né? Se esse problema for bem resolvido por um software, ótimo, eles vão pagar por isso, mas eles querem resolver o problema deles. Beleza? É tipo banco, ninguém quer um banco. Né? Quem é que quer uma conta em banco? Tu quer ter um jeito fácil, né, de gastar o teu dinheiro, transferir o teu dinheiro, não quer um banco. Mas se pudesse fazer tudo isso aí sem um banco, melhor. Então, entender essa persona ajuda muito a gente fazer qualquer outro trabalho de análise de requisitos. Tá? Isso aqui não é, como eu falei, persona é do marketing, tá? Não é nem de gestão de projetos, é lá do marketing. Só que as metodologias ágeis, elas trazem para perto uma série de outras habilidades e disciplinas de outras áreas, tá? Que se acredita que tragam mais valor para a gestão de projetos. Então, em vez da gente ficar ali preso no nosso mundinho, não, eu sei exatamente o que precisa no software. Não, vai conversar com o teu cliente, vai observar o teu cliente, vai perguntar para ele o que está doendo, né, o que está coçando, para você ver como é que você pode resolver isso no software. Beleza? Então, esse aí eu dei uns passos para trás antes da gente entrar na técnica, para vocês entenderem um pouco do racional que a gente tem que ter quando a gente trabalha com análise ágil de requisitos. E aí, está gostando do vídeo? Não esquece de deixar o seu like para me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tem vídeos aqui semanais. E se você está com alguma dúvida sobre este assunto, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder ela. Então vamos voltar para o workshop. E a técnica hoje mais comum no mundo ágil, tá? Quando eu falo ágil é o mundo, né, dos métodos ágeis, é a técnica de User Stories. O que é uma User Story? Existem muitas técnicas para especificar requisitos, muitas. Né? Tem lá caso de uso, tem essa aqui, as User Stories. Né? Acho que a que mais usei antes de User Stories foi caso de uso, né? A primeira que me vem à cabeça. Né? Só que muitas das técnicas, elas são pesadas, né? Elas exigem que tu escreva muito ou que tu passe muito tempo ali num trabalho introspectivo. E a proposta de User Stories é que tu passe menos tempo escrevendo e mais tempo conversando com o cliente, tá? Tu pode escrever o quanto for necessário, mas o ponto de partida, ele é bem objetivo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Ele é bem objetivo, ele é bem prático e depois tu vai aprofundando conforme a necessidade. No Ágil, a gente trabalha forte com o conceito de just in time, de tu fazer as coisas quando elas são realmente necessárias e se elas forem necessárias. Então, se eu precisar, por exemplo, vocês não vão ver eu falar aqui de diagrama de classes, por exemplo, mas se eu precisar de um diagrama de classes, vocês podem fazer, mas quando precisar e se precisar. Não vai ser uma regra sempre eu ter que fazer um diagrama X ou Y, por exemplo. Então, como é que funciona a User Stories? Ela parte de uma única frase que tem 3 partes. Tá? Eu trouxe aqui o template em inglês, que é o mais popular na internet, mas o que ele diz? Né? Como um usuário, né? Daí tu vai dizer qual é o usuário. Né? Como o cliente do Nubank, né? Como um correntista do Nubank, ou como um usuário do Spotify, né? Ou lá no caso da empresa que eu brinquei, né? Como Antônio Zambuja, né? A persona de vocês. Tá? Então o primeiro passo é a gente definir
definindo a nossa persona, eu vou usar ela como base para as minhas user stories. Para que eu sempre me lembre, quando eu estiver construindo a funcionalidade, ou especificando a funcionalidade, que eu pense, né, como aquela pessoa, que eu me coloque nos sapatos dela, como dizem, né? Beleza. Como usuário, né, eu quero o quê? O que o usuário quer? O usuário, ele não quer apertar um botão, ele não quer arrastar não, mas usar alguma coisa de sistema, ele tem um objetivo de usuário. Né? O que ele quer? Ele quer ter o site dele na internet, ele quer poder fazer uma transferência instantânea de dinheiro para um familiar, ele quer poder ouvir as músicas que ele gosta. O que ele quer? Tá? Certamente vocês, quando abrem o Spotify, o que você tem na cabeça não é, eu quero apertar um botão, né, e daí soltar um pop-up na minha tela. Não é isso que vocês querem. Né? Vocês querem ter uma experiência prática de ouvir as suas músicas, playlists e por aí vai. Então, o que ele quer? E a terceira parte da frase é o motivo, o benefício que ele vai ter, né, com aquela ação, com aquilo que ele quer fazer. Então, enquanto usuário, eu quero transferir, né, enquanto cliente do Nubank, né, correntista do Nubank, eu quero transferir, né, um dinheiro para minha mãe, não sei, para meu pai, né, para que, né, eu não precise sacar dinheiro, né, e lá levar para ele mora em outra cidade, lá levar para o meu pai um dinheiro para ele poder pagar uma conta dele, né, ou pior, né, ter que ir lá pegar uma fila no banco para fazer um depósito na conta dele. Então eu quero fazer isso de maneira prática. Tá? Então esse é o objetivo. A user story, ela passa, é uma história de usuário. Né? É uma coisa que o usuário quer fazer para ter um benefício na vida dele. A user story, ela nasce com esta frase, que a gente chama de narrativa. Então, ela nasce com isso. Mas ela não termina aqui. Tá? Ela começa com isso e vocês vão aprofundar tanto quanto necessário, né, nos detalhes dessa user story. A gente costuma dizer que este método é os 3 Cs. É card, conversation, confirmation. Então eu começo com um card. Pode ser um card no Trello, pode ser um card no Gira, pode ser em papel. Né? Agora vai ficar mais complicado o papel, né, por causa do presencial, né? Mas eu sou um que adora ter quadros com os post-its. Mas é um card com esta frase. Esse é o card. O segundo C é o conversation. Quando você lê um card, né, você está próximo de ter que desenvolver ele. Por exemplo, eu vou ter que desenvolver ele, o meu time vai ter que desenvolver ele semana que vem, ou daqui a 2 semanas, na próxima sprint do Scrum, por exemplo. Né? Então é uma boa hora para eu conversar e me aprofundar mais neste card. Tá? Ou, claro, se ele é muito vago, se ele está muito difícil de entender, você vai querer conversar com mais antecedência. Tá? Então, mas é você entender o momento que tem que fazer essa conversa. Daí você entra no segundo C, que é o conversation. Eu vou pegar esse card, vou procurar pessoas que entendam mais daquele usuário, que entendam mais dessa funcionalidade, nós vamos conversar sobre ela. Então é o conversation. Através de uma ou mais conversas, eu vou chegar no terceiro C, que é o confirmation, que é a confirmação do que a gente precisa fazer de fato. O que acontecia na gestão mais tradicional de requisitos? Eu trazia tentava trazer todas essas conversas, todas elas, para o início do projeto. Então eu fazia ali, às vezes, 1 mês, 2 meses de reuniões, especificação. Só que depois que você vai andando com o projeto e o cliente vai vendo, tu vai vendo as coisas tomarem forma, tu começa a perceber que alguns requisitos que você definiu lá atrás não eram bem assim como você imaginou. Porque lá no início é muita imaginação. Né? Então o que o User Stories prega é dilua esta análise ao longo das sprints. Em cada sprint você vai fazer um pouco de análise, né? E daí você vai trabalhando mais profundamente nos requisitos conforme a iminência deles de terem que ser desenvolvidos. Né? Esse é o conceito de just in time. Tá? Ninguém está dizendo aqui para deixar as coisas para a última hora, não é isso. Né? Você tem que deixar para a hora que dê tempo bastante para, né, conseguir se preparar para o desenvolvimento. E aí, gostou do assunto análise ágil de requisitos? Na descrição do vídeo, você encontra os meus livros e os meus cursos, onde eu exploro com muito mais profundidade, mais ferramentas, né, e também dou suporte para os alunos, caso você tenha interesse, né, em dominar mais esse assunto. E se você quer que apareça mais sobre esse assunto aqui no canal,
me ajuda aí dando like, se inscrevendo nele e divulgando esse vídeo para outras pessoas, de repente da sua empresa, da sua faculdade, pois me ajudando a divulgação deste vídeo me mostra que você tem interesse por este assunto e que eu devo produzir mais conteúdo sobre esse para o canal. Combinado? Então um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!